Vamos pensar aqui só desse ponto que você colocou do charts, né? Aham. O charts ele representa culturalmente um país, representa culturalmente o povo, Sim. e ele também representa uma máquina de investimentos, então um poder econômico. Poder, no fim. De fato. Vamos imaginar aí o quanto é movimentado diariamente por parte, por exemplo, de um gênero como o sertanejo, baseado e totalmente irrigado pela produção econômica do agronegócio, e ainda assim perde um primeiro lugar para o Oruan, Aham. sabe? Isso vai ter um impacto lá na Câmara dos Deputados, Nossa, isso é muito É, doido. isso é sabe? doido. Porque tudo tá dentro do mesmo, é uma cadeia alimentar, sim, sabe? Não é só social. E então tem mil outros interesses e coisas, mas eu acho que sempre tem um jeito de tirar da frente, porque ainda mais nesse contexto de produção de subjetividade, né, de arte, de música, é uma via que ela encontra caminho, né? Ela encontra caminho, ela viraliza, acontece alguma coisa, e aí muitas das vezes, às vezes ela consegue transpor o esquema, tá ligado? E ela transpõe o esquema e aí muita gente fica com raiva, muita gente perde dinheiro, e isso alimenta mais o ódio gratuito, né? Que historicamente vai se ter por determinados grupos, né? Total. Pô, eu acho muito bom isso, assim. Eu acho covarde, assim, como esses caras apontam esse tipo de preconceito com a nossa cultura, porque eles sabem que o problema não é a música do Oruan. Isso é um fato. Isso ó, vamos pegar um exemplo: Velozes e Furiosos. É um filme de maior bilheteria do mundo e é um filme que fala sobre caras que assaltam cargas. Essa é a história do filme. É isso. E assim, o que todo país faz? Você educa a sua população para ela saber interpretar arte. Aquilo é um filme de entretenimento. Não é para eu sair do cinema e falar assim, epa, agora eu vou roubar cargas e dirigir carrões. Não é isso. É como se assistir um filme de terror, você não vai sair dali querendo, né, cometer um assassinato. Então, o que o governo deveria se preocupar? Com a educação e com o ensinamento de interpretação de arte. Então, assim, lei, só pra gente finalizar assim, lei anti-Oruan é algo extremamente populista e covarde e triste saber que os caras estão mais se preocupando em ficar famoso com pautas em uma cultura do que fazer políticas que realmente impactem a favela, a educação, que as pessoas interpretem arte, em cinema, música, moda. Isso é triste, cara, é covarde, assim, é chato de ficar vendo isso. Total. Mas é isso. Acho que falando sobre arte e sobre algumas coisas que mexeram comigo ultimamente, eu não sou talvez a maior referência para falar de música. Não sou um grande conhecedor, um grande ouvinte. Eu ouço minhas playlists ali diárias. Mas de vez em quando eu vou escutar alguma coisa no Tiny Desk, alguma coisa ali diferente, né? eu vou explorar. E aí, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, acho que infelizmente, eu acabo consumindo muita coisa norte-americana. Muita coisa. Uhum. Então, hip hop, R&B, pop no geral, você acaba consumindo muito. Eu vi você falando numa entrevista uma vez, que foi até um assunto que foi puxado, e isso antes do álbum do Bad Bunny, desse novo, do Deve Tirar Umas Fotos, né? E você até citou outros movimentos de outras personalidades, outros grupos que tem, mas esse álbum especial do Bad Bunny, ele me acendeu um alerta, um ponto de atenção em como um artista, com a obra dele, conseguiu ir contra essa cultura dos Estados Unidos, né? Ele é um cara de Porto Rico, né? Aham. E ele conseguiu trazer com a grandeza dele uma mensagem política muito forte. Ele trouxe um questionamento sobre como os Estados Unidos agem em relação ao país dele, e ele trouxe também um pouco do que estão fazendo com o país pra gente poder, poxa, tira mais fotos porque você vai ter mais lembranças, porque estão acabando com o meu país, assim, sabe? E aí agora você vê uma ascensão política, você vê um presidente dos Estados Unidos falando assim, eu não preciso de vocês precisam de mim, e a gente fica sempre nesse viralatismo, e aí eu fico sentindo falta de um movimento nosso, que a gente consiga ser mais, talvez trazer um pouco mais América Latina, talvez um pouco mais unificar o nosso país como um todo, de um artista ou uma artista que consiga ter essa grandeza em movimento tanto cultural, artístico e político. Acho que o que mais se aproximou
do que furou a bolha e chegou até mim, até a gente comentou que foi a Lineker, que eu acho que o álbum dela foi uma coisa que acabou trazendo muito do que é o Brasil, trouxe muitas nuances musicais, trouxe muita diversidade, mas eu queria, assim, você que tá nesse meio artístico, você que acho que você hoje é uma das pessoas que cria de uma maneira diferente, você tem um olhar artístico, você é um poeta dentro da música, suas obras elas são muito sensíveis e também elas são muito provocativas e dançantes, então você tem vários estilos. Olhando para o que você faz hoje, para o nosso cenário, como é que você enxerga o que o Bad Bunny fez? Você acha que a gente consegue chegar e fazer algo próximo disso no cenário artisticamente? Ou a gente já faz e eu não enxerguei ainda? Cara, gosto muito ao longo do tempo, assim, da construção do trabalho do Bunny. Acho que tem um ponto aí geopolítico, assim, que diferencia um pouco o contexto, assim, né? A gente tá aqui como América no modo geral, com extrema influência norte-americana, todos nós, com a presença de signos norte-americanos no nosso dia a dia, no nosso consumo, nas coisas, apesar da gente não ter nem a língua como pelo menos uma segunda língua, a língua deles, né? Tem uma outra questão aqui. A gente tem uma história muito específica no continente e no residual mais do instante. A gente primeiro, a gente se digitalizou antes de encerrar com o analfabetismo, por exemplo, sabe? Nossa, isso é Então, são vários dados. E lá, pelo que sei, assim, muito do que li, a questão geopolítica é outra, né? Existe uma relação direta, de fato, de Porto Rico com os Estados Unidos, né? Você em outras palavras, é de fato um quintal, né? Você não opina lá, mas você tem um acesso. E você, né? para ir para Porto Então, Rico, você precisa de passaporte americano, né? Então enfim, são questões peculiares daquele território, que já em outros lugares da América Central, da América Latina vão ter outra conjuntura geopolítica. Para bem e para mal, o que faz, por exemplo, a presença e o desenvolvimento de carreira dele lá, ter um pé em cada lugar, ou por algum momento os dois pés em Nova York, por exemplo. E aí é outra construção, né? Em algum momento você não... Quando a gente vai, por exemplo, ser de uma gravadora aqui, a gente é uma gravadora que está no mundo inteiro, só que a gente está respondendo ao escritório brasileiro. Tem pouquíssimos artistas daqui que estão em contratos diretamente na fonte, né? Que respondem direto à matriz. Muito, muito poucos, assim. Que aí é uma outra lógica, é um outro processo, é um outro desenvolvimento de situação e de carreira, que por si só ela já carrega alguma lógica de internacionalidade em questão desse território imenso que é a gente aqui, né? E que ele já poderia ser suficiente pelo tamanho. Então acho, tipo, o contexto do Bad Bunny, ou de outros nomes, assim, que tá naquele território ali, e a questão geopolítica de onde ele parte, e como objetivamente o povo dele é altamente responsável por determinados setores do serviço, da mão de obra nos Estados Unidos, e tudo isso deixa muito mais inflamado e emocional a situação, que é um pouco diferente da nossa, que é de outra maneira. A gente tem a influência e o dedo desse lugar do mundo com outros interesses e outras questões. E o que a gente faz aqui talvez nos bastasse, em alguma opinião que eu tenho, talvez nos bastasse, sabe? A gente tá aqui meio como muitas pessoas já mencionaram, a gente tá aqui meio isolado, sozinhos, a gente fala português, num país que é gigantesco. Então, existe uma coisa que só a história colonial recente e a de origem que dá conta dessa obediência ou dessa resposta direta a um desejo
de replicar ou de reproduzir algum contexto que está altamente relacionado aos Estados Unidos, sabe? Não só a globalização nos dá condições de olhar para o todo e a gente é direcionado a olhar sempre para lá, mesmo a construção dos entendimentos do que é ser negro, ou do vir a ser negro daqui, ela vai, sem dúvida, olhar para a produção, a pesquisa, a produção literária dos pensadores e as pessoas que construíram as obras que nos ajudam a pensar nossas condições, a pensar quem somos, nossas identidades, a tentar construir a partir de um parâmetro que tem similaridade, tá ligado? Mas isso tudo ainda, por quão recente na história do mundo, ainda muito embrionário, muito recente para a Constituição original. A gente é um mix de coisas muito específicas, o que nos torna extremamente complexos.